Olá, boa noite. Começa agora o Estúdio Veja. O tema de hoje é a Conferência do Clima, a COP23, que acontece em Bonn, na Alemanha. E estamos aqui com o físico e diretor do Instituto Clima Info, Délcio Rodrigues. Boa noite. Boa noite. Bom, a conferência dessa semana, né, que vai até a semana que vem, até o dia 17, na verdade, ela trata sobre o Acordo de Paris, né, que é da COP21 de 2015. Então, qual que vai ser a principal discussão aí ao longo dessas semanas? Quando os países acordaram, né, chegaram ao Acordo de Paris, que foi em 2015, no final de 2015, o que os países fizeram foi uma espécie de uma constituição. Vou fazer uma analogia com a legislação brasileira. Tá? Então, você tem a Constituição e depois você tem as leis que regulam essa Constituição. Né? O que os países fizeram quando fizeram acordo foi essa lei maior. A ideia de que todo mundo vai cooperar, né, com todo mundo, todos os países vão cooperar entre si, para que a gente consiga reduzir o consumo de petróleo, o consumo de carvão, na velocidade necessária para que os gases de efeito estufa não atrapalhem o clima do planeta no futuro imediato, no futuro até 2050. Né? Então, esse foi o acordo. E ele tem uma série de detalhes que a gente não cabe aqui. Agora, esse acordo ele é muito genérico. Né? Então, agora, o que se trata, desde o ano passado, lá em Marrakech, 2016, e agora esse ano também, os países estão tentando regular isso, fazer uma regulação. É como se fosse a Constituição e as leis que regulam a Constituição. Então, nesse momento, todos os países do mundo estão lá reunidos, né? Ontem, o representante da Síria disse que ia assinar o acordo, então, portanto, todos os países do mundo vão assinar, porque só faltava a Síria, na verdade, assinar. Os Estados Unidos, que estão meio contrários ao acordo com o Trump, já assinaram, eles fazem parte, eles não podem sair tão fácil assim como o Trump quer. Então, assim, hoje nós temos todos os países do mundo reunidos nessas 2 semanas, tentando construir esse livro de regras, né? A tal da legislação que vai reger Paris, reger o Acordo de Paris. A ideia básica é: precisamos reduzir o consumo de energia via petróleo e via carvão. Precisamos encontrar outras fontes de energia que não afetem o clima. Não sei se vale a pena, mas assim, a questão de como é que a energia afeta o clima, acho que talvez seja relevante rapidamente explicar. A questão é que a energia do carvão, a energia do petróleo, que é o que move basicamente o mundo hoje, né, ela é produto de um carbono que já esteve na atmosfera no passado, foi capturado por árvores, por animais e tal, ficou soterrado por muito tempo, e isso foi mudando a atmosfera. E aí chegou numa situação que é a atmosfera que a gente, como humanidade, conhece. Esse clima que está aqui hoje, tá certo? Quando a gente vai lá e tira o carvão, e tira o petróleo do fundo do poço, né, do fundo do subsolo, e queima nos automóveis, queima nos caminhões, queima na indústria, nos aviões, tal, a gente está jogando esse carbono que já esteve na atmosfera para fora. Quando esse carbono está na atmosfera, ele vira o que a gente chama de CO2, é o dióxido de carbono, é um gás carbônico. Esse gás, ele retém o calor na Terra. Ele segura calor na Terra. Então, o Sol joga luz na Terra, essa luz esquenta o planeta e não volta. Ou volta em parte. Então, acaba esquentando. Por isso que é importante a gente reduzir o consumo de carvão e petróleo para poder equilibrar o clima do planeta. E isso é o que faz o vínculo com o aumento da temperatura, que a gente tem que impedir que chegue... Assim, o ideal é que não passe de 1,5 grau, né? Mas evitar que chegue, de qualquer forma, a 2 graus. 2 graus. Os cientistas propuseram, porque precisava tentar estabelecer um limite, os cientistas que lidam com o clima propuseram para os países esse limite. Olha, a gente não pode passar de 2 graus. O que é 2 graus? 2 graus a mais em relação à média anterior à Revolução Industrial. Quer dizer, desde 1750, né, a gente começou a queimar carvão cada vez mais, né, e daí começamos a mudar devagar a composição da atmosfera. Esse CO2 que eu estava dizendo segura, então, o calor e a temperatura média, né, a média de temperatura do planeta está aumentando. Né? Então, se você compara 1750 com hoje, 2017, a gente já subiu na média 1,5 grau. Parece que não é nada, mas a temperatura média da Terra é de 15 graus. A média de todos os pontos de temperatura da Terra é 15 graus. Quando eu aumentei 1,5 grau, eu aumentei 16, né? Fui para 16,1. É a situação da média hoje, tá certo? Grosso modo, tudo é um pouco mais complicado que isso, mas grosso modo. Então, o que está acontecendo é que quando eu aqueço 1 grau na média da Terra, tem lugares que eu aqueci muito mais.
né? Então, por exemplo, tem regiões centrais do Brasil Central que estão 3, 4 graus acima da média histórica. Se a gente compara Ártico e Antártida, o Ártico, então, tudo isso está na mesma... Sim, a gente mede no Ártico, mede no Brasil e tal, mas as condições são completamente diferentes. E quando você faz a média, a gente subiu 1,5 grau. 1,1 grau até hoje. Então, a gente teria, o ideal, segundo a ciência, é que a gente não passasse de 1,5 grau, tá certo? Então, a gente está muito perto de 1,5 grau. Já subimos 1,1, né? Então, temos ainda um tempo para chegar nos 2. Tudo, estou falando se a gente continuar queimando petróleo e carvão. Então, vai aumentando e vai aumentando. Então, assim, o ideal seria, a ciência propôs 2 graus, os países aceitaram isso. Quer dizer, então, o Acordo de Paris diz isso. A nossa meta é que a temperatura não ultrapasse 2 graus. O aquecimento ultrapassa 2 graus. É isso que eu ia te perguntar, porque daí nisso a gente pensa sobre aquecimento global, mas o aumento da temperatura também tem a ver com mudanças climáticas no geral. Sim, né? sim. E é muito fácil de entender. Isso é fácil de entender. Você imagina assim, quando eu aumento a temperatura, basicamente é que nem na água quente, a água que você está esquentando no fogão, certo? Eu vou colocando calor ali e a água vai esquentando, certo? Numa chaleira, você quer fazer um chá. Está esquentando. Quando aquilo chega, você começa a perceber, vai olhando, que a água começa a se mexer. Quanto mais energia, ela vai devagar se mexendo, daqui a pouco começa a formar bolinhas e dar fervura, certo? Quer dizer, então, eu estou jogando energia naquele sistema, né? Que é a chaleira, a água na chaleira, e ela está começando a se mover. A mesma coisa acontece com o planeta como um todo, né? Quando eu jogo mais energia nesse sistema climático, eu aumento a energia de todo o processo. Então, por exemplo, ventos. Certo? O vento o deslocamento de lá para lá e para cá, ele é gerado por diferenças de temperatura e pressão em lugares diferentes, que gera o ar. Se eu tenho mais energia, o vento vai ser mais forte, né? Evaporação, por exemplo. Certo? E ventos, por exemplo, tufão, furacão. Exatamente, um vento mais forte pode virar tufões, furacões, e aí sim eventos extremos, como a gente viu agora há pouquíssimo tempo, 4 grandes furacões atingindo o Caribe e o sul dos Estados Unidos. Lembra? Irma, Harvey, José e Maria. Os 4 furacões que atingiram, que é uma situação nunca vista. A gente nunca viu 4 furacões de categoria 5 atingirem quase que na sequência a mesma região, como aconteceu agora. Então é isso, quer dizer, a gente vai jogando mais energia, mais vento, mais evaporação, né? E daí muda as condições de clima como um todo. Quer dizer, o que significa isso? Bom, cada lugar vai ser de um jeito. Certo? O que é que a ciência consegue saber? A gente não tem certeza, isso é um fato. Não temos certeza de todas as mudanças, né? A gente sabe que algumas vão acontecer. Por exemplo, que vai ter mais água na atmosfera, porque a evaporação é maior, né? Essa água vai ser distribuída pelos ventos e pode gerar mais chuvas em algum lugar e levar menos chuvas para outros. Então, quando a gente pega esses modelos climáticos existentes e projeta eles para o Brasil, né, o que a gente observa no Brasil quase como um todo é o seguinte, a concentração das chuvas em períodos mais curtos e longos períodos sem chuva. Não é que vai mudar a quantidade de água que cai no Brasil, mais ou menos ela permanece, até aumenta um pouco na região sul. Tá? Na região sul-sudeste, do Paraná para baixo, basicamente, um pouquinho da região do sul do estado de São Paulo, se prevê que chova mais ao longo do ano, né? O acumulado no ano seria maior. Mas no resto do Brasil, o que se espera é períodos de chuva muito intensa, portanto, alagamentos, por exemplo, deslizamento de terra de encosta. Então, essas casas que ficam em morros teriam mais riscos de queda maiores, certo? Essa é uma consequência quase que direta de mais chuva concentrada. E depois, longos períodos sem chuva. Né? E aí, além de tragédias e desastres, isso também impacta em produção de alimentos. Ah, certamente. Não é comida, certamente. Basicamente. Conseguir... Olha, na verdade é o seguinte, isso já está acontecendo. Tá? Não em termos de volume, nem em termos de quantidade, mas em termos de qualidade. A Embrapa, você sabe, a Embrapa é uma empresa do governo federal, que é uma empresa de pesquisa e que tem sido importantíssima para a agricultura brasileira. A Embrapa já detecta alterações na produção de café, por exemplo. Né? O café está se deslocando. Né? E a Embrapa tem um estudo que já tem uns 2 ou 3 anos, que ela prevê que até 2040 o Brasil praticamente não vai produzir mais café. O café deve se deslocar para o sul do continente. Então é bem possível que a gente tenha café argentino, café uruguaio, né? E café brasileiro nas regiões mais altas, procurando cada vez alturas maiores para procurar frio maior. Porque o café é uma planta muito sensível à temperatura no momento da floração.
Então, você no café você já está percebendo alterações, né? E essa alteração deve começar a acontecer sobre outras plantações também. Então, assim, mais chuvas concentradas e mais tempo sem chuva significa mais dificuldade para a agricultura, certamente. Então, assim, e tudo isso gera dificuldades urbanas, né? Inundações ou até falta de água para abastecimento urbano, como a gente viu em 2014 em São Paulo, chegamos quase a uma situação de não ter água para a cidade. Esse tipo de questão pode ser mais recorrente, mais frequente. Entendeu? Então, esse tipo de problema que se prevê, grandes dificuldades na produção de alimentos, maiores dificuldades, desculpa, sendo que em alguns lugares do mundo vão ter quase impossibilidade de produção de alimentos, como, por exemplo, o sul do Saara, a região que a gente chama de Sahel, que é o Sudão, e outros países ali na região, eles vão ter dificuldades enormes de produção de alimento, o que pode também aumentar a migração da África para a Europa, por exemplo. Né? E aí esses são problemas, né? Mas aí considerando também no Brasil as oportunidades que podem vir com o Acordo de Paris, elas existem também. Elas existem e são importantíssimas para o Brasil. O Brasil tem muitas possibilidades, né, de alterar. Porque, assim, só para fazer uma narrativa completa, você tem dificuldades que estão aumentando. Porém, a gente tem que fazer coisas a gente sabe o que tem que fazer para reduzir essas dificuldades. E quando você olha o que é que tem que fazer, né, que basicamente trocar energia fóssil, carvão e petróleo, por energia renovável, solar, eólica e biomassa, né, etanol, por exemplo. Então, o Brasil tem várias oportunidades, certo, econômicas, né, para ser um grande hub de produção e de distribuição de energia para o mundo como um todo. Né? Não só para si próprio, como para o mundo como um todo. Para isso, a gente teria que ter mais tecnologia, a gente teria que investir em infraestrutura dessa nova forma de energia. Alguns setores estão crescendo bem no Brasil, como, por exemplo, a geração de energia por vento. Né? Quem foi para o Nordeste nos últimos anos vê, já é possível ver em várias praias, em várias regiões litorâneas no Nordeste, aqueles grandes catadores de vento, que são a maneira de se pegar a energia do vento e transformar em energia elétrica. O Brasil tem um potencial gigantesco de produção de energia elétrica a partir do vento, a partir da energia eólica. O Brasil tem uma grande capacidade, por ter muito sol, muita terra, muita água, tem uma grande capacidade de produzir energia através da biomassa, quer dizer, etanol e outras formas existem outras formas, biodiesel e outras formas de aproveitamento da matéria agrícola, né, do que se pode produzir no campo para gerar energia. E o Brasil tem uma capacidade gigantesca de geração de energia pelo sol. Então, todas essas formas de energia são à mão do Brasil. O Brasil poderia ser, digamos assim, tem um físico que nos anos 80 escreveu um livro chamado interessante, que assim, basicamente, eu não me lembro mais o título, mas era o Brasil, para ele, era a Arábia Saudita do futuro. A Arábia Saudita, por quê? A Arábia Saudita é o grande produtor de petróleo, certo? E o Brasil poderia ser o grande produtor de energia renovável, o que daria um futuro bastante interessante para o país, né? Muito emprego. A energia solar gera muito mais emprego por unidade de energia do que a energia fóssil. A energia fóssil o petróleo, por exemplo, é um produto de capital intensivo, pouca mão de obra. A energia solar requer muita mão de obra, porque ela é muito distribuída. Né? Então, a gente tem muita capacidade de gerar uma economia do século XXI. Né? E a gente tem que estar pensando nisso hoje, evidentemente. E, ao mesmo tempo, a gente chega na COP23 com aumento de emissão de gases de efeito estufa, aumento de desmatamento. Como que é a situação do Brasil hoje na COP? Então, é interessante, essa sua pergunta é super interessante, porque o Brasil, há poucos anos atrás, até a ministra Isabela, que a última ministra do governo Dilma foi a Isabela Teixeira, última ministra do Meio Ambiente. A ministra Isabela teve um papel fundamental na costura do Acordo de Paris. Ela, a pessoa dela. Não é só porque ela era uma pessoa focada nisso, mas porque ela tinha um respaldo de um país, né, que, não estou nem falando do governo, estou falando do país mesmo, que dava força para aquela participação. Por quê? Porque o Brasil já tinha feito muitas coisas interessantes em termos climáticos. Né? Primeiro, porque o Brasil, no nosso mix de fontes de energia, o Brasil tem um mix mais limpo do planeta. A gente, na nossa matriz de energia, 40% do nosso mix é renovável, mais de 40%, 41%, 42% é renovável. Essa média no mundo é menos do que 10%.
Então o Brasil já está muito à frente em termos do que precisa ser feito em relação ao resto do mundo, né? Essa foi uma das grandes vantagens. A outra vantagem que dava força para a Isabela participar como uma grande costuradora do Acordo de Paris foi a redução do desmatamento. Quer dizer, a gente vinha até 2005, o Brasil estava com um crescimento enorme do desmatamento. A gente chegou da Amazônia, principalmente, mas também do Cerrado, né? Nós chegamos em 2005 a um pico de 23 mil quilômetros quadrados de desmatamento num único ano. O que significa uma emissão de carbono para a atmosfera gigantesca. Cada vez que eu queimo uma árvore, eu jogo carbono para a atmosfera, assim como quando eu queimo gasolina, eu também jogo, né? Então, o Brasil, queimando florestas, ele estava fazendo a mesma coisa que os países baseados em petróleo e carvão faziam, né? Contaminando a atmosfera e, portanto, mudando a temperatura e o clima, né, como consequência. Como a gente conseguiu uma grande redução, principalmente no momento que a Marina Silva foi ministra do Meio Ambiente, naquele período que ela foi ministra do Meio Ambiente, ela conseguiu mobilizar uma série de atores e a redução do desmatamento foi muito grande. Se você pega de 2005 até 2008, 2009, a redução foi de 23 mil quilômetros quadrados de derrubada da Amazônia para 5 mil. Ainda é alta. Os 5 mil quilômetros não é desprezível. É a área da Grande São Paulo. É uma área significativa de ser destruída. E muito disso é transformado em pasto também, né? Tudo para pasto, basicamente para pasto. Um pouco para produção agrícola, mas muito pouco. A Amazônia tem sido derrubada basicamente para pasto, né? Então, assim, o Brasil tem essas coisas estruturais que lhe deu muita vantagem na discussão do Acordo de Paris e que ajudou muito quem lidou com aquilo naquele momento. O que acontece é que de lá para cá nós tivemos uma série de problemas, certo? Quer dizer, além da crise econômica fortíssima que reduziu o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, portanto, reduziu a fiscalização em campo, né, das atividades ilegais. Certo? Quer dizer, esse tipo de coisa aconteceu realmente. E também a gente teve um Congresso que votou ou tentou votar, algumas não deram certo, várias medidas, né, que reduziram a proteção da Amazônia e a proteção das nossas florestas em geral. Né? Se votou a redução da Flona Jamanchim, que ficou famoso. Teve o caso da Renca, que não há quem não ouviu, né, há pouco tempo atrás. Teve uma série de situações que foram provocadas basicamente por uma parte da bancada rural, que a gente chama de bancada ruralista no Congresso, que pressionando um governo que não é tão forte assim como o governo Temer, certo? Acho que dá para falar isso. Um governo que é fraco, pressionado por uma bancada forte, que é a bancada ruralista, que atua com muita homogeneidade, né? Então a gente acabou reduzindo muitos controles, né? E deu sinais muito promissores para a atividade ilegal, né? Isso é um fato, tem uma série de aspectos que a gente podia levantar. Então esse tipo de coisa faz com que o Brasil chegue em Paris um pouco manco, certo? Quer dizer, em Bonn agora, na COP23, um pouco como um pato manco. Nós voávamos bem, né? E agora não estamos conseguindo decolar, porque a situação atual, né? Apesar de a gente ter um contexto muito bom, né? Como eu vinha dizendo, nossa situação atual ela não é boa. E, assim, e os governos do mundo todos sabem disso. Né? É evidente, todo mundo sabe da história da Renca, todo mundo sabe do aumento das emissões que aconteceu de gás carbônico, que aconteceu no Brasil no último ano, aumentou em 9%, sabe, de 2016 para... o período que vai do meio do ano até o meio do ano, 2016 e 2017, se você compara esses dois, o nosso aumento de emissões foi de 9% em um único ano. Né? Então, nós que vimos uma trajetória muito boa de redução do desmatamento e, portanto, das emissões de gases de efeito estufa, agora estão aumentando de novo. Então, a gente chega na COP23 um pouco com dificuldade, com muita crítica, sob muita crítica internacional. Isso pensando num cenário internacional, também tem um impacto econômico também, porque tem um valor agregado em proteger a Amazônia. É uma questão para terras indígenas, né? Tem vários projetos também que querem reduzir a proteção a essas terras. Não, em termos econômicos, assim, de curtíssimo prazo, eu acho que aí tem efeito, o Acordo de Paris ele vai ter efeitos de curto prazo e de médio e longo prazo também, são diferentes, né?
Para o Brasil, no curtíssimo prazo, o que o governo não está conseguindo fazer é fazer uma regulação das trocas no mercado internacional de crédito de carbono que seja adequada para o Brasil. Quer dizer, há pouquíssimo tempo atrás, o Instituto Amazon, que é um instituto lá do Pará, fez um cálculo aí do que seria esse potencial de oferir recursos que o Brasil teria se ele conseguisse não só proteger um pouco melhor a Amazônia, como também regular esse mercado de papéis, né, de créditos, né, que seriam obtidos através da proteção florestal. Esse cálculo deu 60 bilhões de dólares. Não é uma fortuna assim, para um país, bom, mas ele é um terço desse ano. Então, assim, é significativo, né, é bastante importante. Quer dizer, seria possível para o Brasil conseguir, vendendo papéis, certo? Não estou vendendo nem mercadoria, estou vendendo papel, né? que é o certificado que eu consegui controlar o desmatamento, eu conseguiria oferir, segundo os cálculos do Amazon, 60 bilhões em 10 anos, uma coisa assim. Eu não me lembro exatamente o período, mas é por volta de 10 anos. Então, assim, mesmo no curto prazo, a descoordenação ou talvez às vezes um pouco de preconceito com certas ideias que existem dentro do âmbito do Ministério do Meio Ambiente e também do Itamaraty, assim, a burocracia do Itamaraty e do Ministério do Meio Ambiente é boa. Eu realmente não tenho críticas grandes nem a um nem a outro, né? Não estou falando dos ministros, estou falando do staff mesmo, né, de quem trabalha lá. É gente dedicada, é gente que estudou, a gente sabe muito bem o que está fazendo. Mas existem algumas ideias que são, digamos assim, discutíveis, pelo menos. Né? Uma delas é relativa exatamente a essa questão dos créditos que você falou. O Brasil não quer, já há muitos anos, e não é uma posição deste governo, é uma posição que vem desde Kyoto, desde 1997, desde mais ou menos 1997, o Brasil nunca quis, né, nenhum governo brasileiro no período, quis criar esses créditos para proteção florestal. Nunca. Né? O Brasil não queria que a floresta fizesse parte das trocas comerciais dentro do Acordo de Kyoto, também não quer que faça parte dentro de Paris. Né? É discutível, tem as suas questões, tem as suas razões, mas o que está acontecendo hoje é que a delegação brasileira chega em Bonn, para a COP23, dividida. Né? Por um lado você tem o núcleo governamental, propriamente dito, que é composto basicamente pelos negociadores do Itamaraty e pelos altos funcionários do Ministério do Meio Ambiente. Tá? Esse núcleo segue essa política, não quero colocar a floresta no jogo comercial. Né? Então não é a floresta, é o crédito, o papel gerado pela conservação florestal. Né? Eu não quero colocar isso no jogo. Enquanto os governos dos estados da Amazônia, todos, o Acre, Pará, Amazonas, Tocantins, Roraima, Rondônia, todo esse pessoal acha que seria uma ótima fonte de recursos para a própria Amazônia e que poderiam, digamos assim, aliviar um pouco a situação de penúria que os estados amazônicos vivem hoje. Até mesmo porque, assim, em medidas de curto prazo, a Amazônia ela virou uma espécie de moeda de troca em outros sentidos, né? Então... Exatamente. Assim como, digamos assim, o avanço sobre a Amazônia, né, é o interesse de algumas atividades, que são atividades que quase não geram PIB, são atividades especulativas mesmo, quase que grilagem. Né? Tem gente que vai lá, vive de derrubar a Amazônia, conseguir um pedacinho da Amazônia, de conseguir algum papel sobre aquilo de alguma maneira e vender essa terra para alguém. Que depois de vários anos, vai com aquele papel dizer, olha, já tem essa terra não sei quantos anos, então o do campeão consegue o título da terra. Então, assim, é uma atividade especuladora que praticamente não gera recursos para o PIB, não acresce muito no PIB, mas que ela existe e é defendida muito fortemente por alguns deputados lá dentro. Então você tem pressões aí de todo lado. A Amazônia virou uma moeda de troca, como você disse, nesse sentido, né? A bancada ruralista usa essa questão e pressiona muito por isso. E, por outro lado, ela poderia ser uma moeda aí bem mais abstrata, né? Uma moeda de troca no mercado internacional, e daí a gente não estaria trocando a Amazônia. A gente estaria trocando a conservação que a gente fez da Amazônia
e transformando isso em papéis negociáveis no mercado internacional e aí sim obtendo recursos através desses papéis, né? Esse mecanismo de troca de créditos, ele é previsto no Acordo de Paris, ele não está regulamentado, tá certo? Então, esse ano, lá em Bonn, se espera se avançar muito nessa regulação, né? E seria importantíssimo que o Brasil participasse positivamente desse processo agora, porque ele conseguiria recursos de curtíssimo prazo. Não sei exatamente o que vai acontecer, existe uma tensão, né? É muito provável que o Brasil se mantenha, o Brasil como os negociadores principais, que é o Itamaraty, o Ministério do Meio Ambiente, se mantém na posição histórica, mas eles vão receber pressões enormes, né, dos governos da Amazônia e de muitas empresas privadas que estão lá com esse mesmo interesse. Bom, Délcio, para a gente encerrar, considerando que não é o ideal, realmente não é que a gente continue nesse caminho, que alguma coisa tem que mudar para a gente ter o mínimo de segurança, né, como sociedade. Então, assim, para ter uma ideia, o que precisa, o que a gente espera que aconteça, né, no futuro, no curto prazo, longo prazo, assim, o que deve ser feito por nações e o que cada um pode fazer individualmente na tua esfera? Eu acho assim, as nações têm que criar uma regulação adequada numa certa direção. Quer dizer, o que um governo central pode fazer, né, de qualquer país? Ele pode dizer, olha, vamos por aqui. Basicamente, um bom presidente, uma boa presidente, é quem consegue dizer, gente, olha, o caminho é esse. E as pessoas acreditam e vão atrás, tá certo? Quer dizer, isso significa políticas públicas, isso significa uma série de outros aspectos, legislação, etc. e tal, mas uma visão de mundo, né? Uma visão, uma direção. Então, assim, os países têm que dar a direção correta, certo? Essa é a sua função, né? Dar a direção. A direção é, vamos reduzir o consumo de petróleo, vamos reduzir o consumo de carvão, certo? E vamos mudar esse... Não vamos ficar mais pobres por isso, pelo amor de Deus, vamos... e vou investir em solar, em eólica, em eletrificação em indústria automobilística elétrica, em transporte público, numa série de coisas que a gente pode fazer no investimento para ir numa direção de manter empregos, de aumentar até o emprego e conseguir um PIB até maior para uma nova indústria. Não vai ser a indústria antiga, não vai ser a indústria do século XIX nem do século XX. O que vai manter o mundo funcionando tem que ser a indústria do século XXI. E essa tem que ser renovável. Ela tem que ser na base solar, eólica, baterias, carros elétricos, por aí. Muita conectividade para reduzir transporte, tá certo? Muito uso, cada vez mais uso da tecnologia de informação para reduzir deslocamento, né? Então, por exemplo, dar um exemplo simples, né? Muita gente tem que viajar para fazer uma reunião na sede da sua empresa. Às vezes vai para Washington, às vezes para Paris, às vezes vai para o Rio de Janeiro, tá certo? Precisa. Com tanta tecnologia de conectividade, a gente não poderia tentar investir um pouco mais, criar salas adequadas para fazer reuniões onde todo mundo se sinta presente sem ter que ir para Washington, ou ir para o Rio de Janeiro, ou ir para Brasília. Então, existe uma série de possibilidades que a gente pode melhorar muito a vida das pessoas ao mesmo tempo que a gente está reduzindo o uso de carvão e petróleo. Certo? Então, esse é o caminho, esse é o governo. O governo tem que fazer esse tipo da direção. As empresas do setor privado tem um papel importantíssimo, né? Imagina a Petrobras, né, toda a sua capacidade de entendimento do que é o setor de energia, né, se ela deslocasse uma parte significativa dos seus investimentos para a energia renovável. O que ela não poderia fazer? Certo? O que a Exxon não poderia fazer? A Exxon, né, que é a maior privada de todas. O que a BP inglesa, a Total francesa, a Enel italiana, o que elas poderiam... poderiam estar fazendo na direção... eles têm muito conhecimento do setor de energia e muito capital, tá certo? Então, assim, se ficar insistindo em pré-sal, em novas reservas de petróleo e tal, é o caminho errado. O certo é a gente ir para o lado do que a regulação e as forças estão mandando. Vamos em direção ao renovável. Do ponto de vista do cidadão, eu acho que, e da cidadã, né, nós temos assim, algumas coisas a fazer. A primeira e mais importante é verificar, a cada momento que você vai eleger alguém, tá certo? Se essa pessoa defende o futuro dos seus filhos, o seu próprio futuro. Quer dizer, nós sabemos que tem muitas outras questões que são muito mais urgentes, a fome, a violência urbana, a segurança pessoal, etc. e tal, mas essa é uma questão de construção de futuro.
né? E é uma questão de futuro para quem é mais jovem do que eu, é para suas próprias vidas. Para quem tem filhos hoje, é para a vida dos seus filhos. Né? Então, não é para os seus bisnetos, é para o seu filho. Certo? Quer dizer, é até 2050 que a gente espera problemas sérios com o clima se a gente não fizer nada. Então é importantíssimo que os nossos representantes, né, de vereador, que vai votar se vai ter ônibus limpo ou não em São Paulo, até o presidente que vai decidir se a gente vai botar mais dinheiro no pré-sal ou em eólica, sei lá. Não sei se ele vai conseguir decidir isso, mas vai tentar juntar as pessoas para decidir. Quer dizer, eu acho que é importantíssimo, em todos os níveis de representação, você pensar também nisso. Além de pensar nas outras questões, pensar também nisso. Essa pessoa, eu vou votar nesse vereador, vou votar nesse governador, nesse deputado. O que ele pensa em relação a esse assunto? Né? Que caminho que ele quer dar? Eu acho que isso é o mais importante. Na vida de cada um de nós, só para terminar, eu sei que eu falo muito, desculpe, mas na vida de cada um de nós a gente tem uma questão, são questões de opção mesmo. Né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é pensar no nosso transporte. Né? Dá para andar no transporte público? Exija e vá de transporte público. É muito melhor, é muito menor a emissão de um ônibus, né, de gás de efeito do que de vários carros que vão ter que levar essas pessoas. Né? Então, assim, transporte público é a melhor opção. Se for possível mudar para mais perto do trabalho, da escola, ir a pé, muito mais legal. Bicicleta, entendeu? Você vai viver melhor, vai ser mais saudável e vai emitir muito mais gás de efeito. Ou seja, a ideia é reduzir o uso do carro e tentar usar o máximo possível, ou o transporte ativo, caminhar, bicicleta, etc. e tal, ou o transporte público. Eu acho que isso é o principal. Tem mais uma coisinha que eu vou dizer aqui agora, que muita gente não vai gostar. Comer carne. Comer carne é um problema. Sinceramente, o gado é um problema em termos de gás de efeito estufa. Até parece engraçado, mas... 74%, né, a agropecuária. Pois é, no Brasil é 74% das emissões do Brasil. Mas é importante você lembrar o seguinte, veja, aquele churrasquinho, aquela carninha de todo dia e tal, aquele bifinho do PF, sei lá como é que cada um come, né, faz parte de um consumo de carne gigantesco no mundo todo, certo? Quer dizer, no Brasil, a gente tem mais ou menos 205 milhões de habitantes. Nós temos 220 milhões de cabeças de gado. Então, a gente tem mais gado do que gente no Brasil, certo? Então, assim, quando a gente soma a contribuição de gás de efeito estufa de cada uma dessas vaquinhas ou boizinhos, a soma final é grande. Então, se a gente puder comer menos carne, certo? Eu digo que, né, se eu falar para os carnívoros não comerem, eles vão me matar, mas assim, como menos. Né? Já é uma ótima contribuição. Bom, Délcio, obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. A gente termina aqui mais um Estúdio Veja. Obrigada e boa noite.